2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só com o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por essa palavra. Senhor, a tua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Por isso, Pai querido, nessa noite, nós estamos aqui dependendo de ti. Senhor, eis-me aqui como um instrumento. Eu não tenho nada em mim mesma, mas estou aqui no teu nome, Jesus, para falar a tua palavra. Usa-me, Senhor, que não seja eu, mas o Senhor falando conosco nessa noite, que o Senhor traga revelação da tua palavra a cada coração nessa noite, que o Senhor tire toda distração, todo preconceito, todo julgamento, e que o nosso coração esteja livre para receber do Senhor nessa noite. Fale conosco, fique conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém. Essa mensagem de hoje, eu coloquei o título assim: o que fazer para termos disciplina na vida de oração e mais intimidade com Deus? O que nós podemos fazer para nós termos mais disciplina na oração, para nós termos mais comunhão com o Senhor? Eu vou estar falando algumas coisas que é necessário a gente fazer para a gente ter essa disciplina de oração e essa comunhão com o Senhor. Lógico que tem muitas outras coisas, mas eu coloquei alguns pontos aqui para a gente estar falando nessa noite, em nome de Jesus. E nesse texto de 2 Pedro, capítulo 1, começa dizendo assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Foram doadas todas as coisas que nos levam à vida e à piedade, ao amor, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O Senhor nos chamou para a sua própria glória. O Senhor nos chamou com um propósito, do nome dEle ser glorificado na minha e na sua vida. O Senhor tem um propósito grande com cada um de nós. Nós não fomos escolhidos à toa. O Senhor chamou e você ouviu a voz do Senhor, e você atentou para a voz do Senhor, e você veio até o Senhor, e o Senhor agora tem um propósito na sua vida. O Senhor não quer tão somente que a gente venha nos cultos, assente-se na cadeira, fique quietinho no culto e assiste o culto. O Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer que a gente venha para o culto para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor e para sermos instrumento dEle. Nós, dentro da casa do Senhor, somos instrumento do Senhor. Lá fora, nós somos instrumento do Senhor. O Senhor tem um propósito com a nossa vida na terra. Ele não chamou a gente simplesmente para ficar num banco, e nem somente para ser salvo, porque se fosse só para salvação, a gente aceitaria Jesus, converteria o nosso coração, e Ele mataria a gente e levaria para o céu.
porque não ia precisar da gente, mas o Senhor quis contar comigo e com você. Ele não precisa de nós, Ele é Deus conosco ou sem a gente, mas Ele quis contar com cada um de nós, Ele quis fazer a diferença através da nossa vida, e pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. O Senhor tem grandes promessas com a nossa vida, o Senhor nos prometeu grandes coisas, mas se nós não conhecemos as promessas do Senhor, como nós vamos viver essas promessas? Como nós vamos tomar posse dessas promessas? Então nós precisamos conhecer as promessas do Senhor, que estão na palavra do Senhor para as nossas vidas, para que por ela vos torneis co-participante da natureza divina. É uma promessa do Senhor, nós sermos participantes da natureza divina. Nós somos pequenos Cristo nessa terra. Nós fomos chamados para não viver a nossa vida, mas viver a vida que Jesus tem para nós. E vai ser muito melhor do que a que nós escolhemos. Livrando-vos da corrupção, da paixão do mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Nós precisamos ter fé. Hoje falou de fé aqui já. Nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E com a fé nós precisamos ter virtudes. Nós não podemos viver uma vida de evangelho de qualquer maneira. Nós temos que viver esse evangelho lá fora, na nossa casa, no trabalho, nas escolas, na universidade, na igreja, na família. Nós precisamos viver esse evangelho. Nós precisamos deixar Jesus aparecer em nós, como as crianças dançaram aqui hoje. Nós precisamos deixar Jesus viver em nós. Nós temos que desfazer de nós para que o Senhor viva em nós. Então a primeira coisa que nós precisamos para ter disciplina na nossa oração e mais intimidade com Deus é sair da zona de conforto. Nós temos que sair da zona de conforto. Nós não vamos conseguir uma vida profunda com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, se nós não disciplinarmos o nosso corpo. Porque se for depender da nossa carne, a gente quer dormir, a gente quer comer e deitar, e passear, e fazer um monte de coisa, mas menos orar, e ler a Bíblia, estudar a Bíblia. A carne não quer isso, mas o Senhor quer que a gente renuncie os desejos da carne. Nós precisamos jejuar para que o apetite da carne seja destruído e para que o espírito nosso fique fortalecido em Deus e a gente saia da zona de conforto. O Senhor, Ele faz a gente sair da zona de conforto. Em nós mesmos nós não temos essa condição, em nós mesmos nós não podemos, mas no Senhor a gente pode, porque no Senhor a gente pode todas as coisas, porque Ele é por nós, Ele está em nós, Ele mora dentro de mim e de você. Então Ele nos ajuda a sair da zona de conforto. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios 5, 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se nós estamos em Cristo, nós temos que viver novidade de vida todos os dias. Nós não somos perfeitos, o sangue de Jesus nos purifica nas imperfeições nossas e nos renova dia após dia. Nós vamos viver uma vida nova com o Senhor, nós vamos viver uma vida nova com os irmãos, nós vamos amar até aqueles que a gente nem conhece, porque nós estamos vivendo novidade de vida. E lá em Isaías 43, 19, diz assim: eis que faço coisas novas. É o Senhor quem faz coisas novas. É Ele que muda a nossa história, é Ele que muda a nossa família, é Ele que faz a nossa vida ter brilho, e o mundo vê esse brilho em nós. Então nós precisamos sair da zona de conforto e clamar pelo Senhor. Outra coisa, precisamos ouvir Deus. Muitas vezes nós falamos assim: eu ouço Deus, eu estou querendo fazer um negócio e eu já fiz. Não ouviu a resposta de Deus? Ouça Deus primeiro,
para que você não tropece, para que você não caia. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Ouvir Deus é essencial para você e para mim. O Senhor nos abençoa quando nós o ouvimos e quando nós temos fé naquilo que Ele está dizendo. Abraão foi mandado para uma terra que ele nem conhecia. Deus falou com ele que era para ele largar a família dele, sair da parentela dele e ir para uma terra que ele não conhecia. E ele foi pela fé. E isso é dar ouvido à voz de Deus. Você não está entendendo nada, mas você faz, porque Deus te deu aquela direção, na palavra, ou falando mesmo com você, porque Deus fala conosco também. Ele é vivo, Ele está conosco, Ele está em nós, Ele fala conosco. Eu já ouvi o Senhor falar comigo, eu já ouvi, é tremendo. Não foram muitas vezes que eu ouvi a voz me chamando, falando comigo, não foram muitas vezes, mas eu já ouvi. É tremendo isso. E o Senhor fez isso no passado e continua fazendo e vai fazer eternamente. Ele quer falar conosco, Ele quer conversar conosco, mas muitas vezes nós estamos tão afatigados com tanta coisa como Marta, né? Só ocupado para lá e para cá e não para ouvir a voz do Senhor. E nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Em Romanos 10:17, Romanos 10:17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo não ouviram. Muitas vezes nós não ouvimos o Senhor, e aí a gente fica sem fé. As coisas estão impossíveis diante de nossos olhos, é impossível mesmo para nós, e nós estamos sem fé para acreditar que Deus pode fazer. Um dia desse eu estava falando para uma irmã, que Deus era poderoso para curar a filha dela, que Deus era poderoso para dar saúde para a filha dela, porque Jesus já levou na cruz as nossas dores, as nossas enfermidades, e a gente tem que trazer à existência a saúde. Nós temos que proclamar isso. E ela falou assim para mim: não, mas o médico falou para mim que quando é de nascença não tem cura. Eu falei assim: mas o médico não pode dizer que tem cura mesmo. É impossível para o médico, é impossível para nós, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Acredita nisso. Deus é poderoso para dar saúde para sua filha. E ela continuou não acreditando. Então nós precisamos acreditar na promessa do Pai. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que no nome de Jesus nós faríamos obras maiores que Ele fez. Mas nós não atentamos para o que o Senhor está falando. Nós atentamos para o nosso, olha para nós mesmos, né, e começa a falar: não, eu não tenho condições, e não tem mesmo. Eu não posso e não pode mesmo. Mas tira o olho de você e olha para quem pode. Ele pode. Se na sua casa está difícil, se tem situações difíceis na sua casa, olha para o Senhor, não olha para a situação. Se está morrendo, acredita, Jesus pode dar vida. Eu já vi muitas pessoas no leito de morte, desenganado pelo médico no hospital, e nós chegamos lá, para a honra e glória do Senhor, nós oramos, e aquela pessoa foi curada. Várias vezes eu tive experiência no hospital, de ver pessoas sendo curadas. Tem um menininho que estava desenganado pelo médico, o médico ia mandar ele para fora, mas falou para a mãe: olha, infelizmente mãe, não tem jeito, é impossível. Eu falei assim para ela: você crê na palavra de Deus? A palavra de Deus diz que Deus é o Deus do impossível. Então, em nome de Jesus, seu filho não vai morrer. Vamos orar. E orei com aquele menino. E passou uns anos. Aí eu fui numa festa. Quando eu cheguei nessa festa, a mãe me conheceu. Eu não me conheci, porque eu tenho uma dificuldade de lembrar das coisas, que só Jesus na causa. E aí, ela chegou perto de mim e falou assim: oi Marisa, você lembra de mim? Eu falei assim: não lembro não. Aí ela falou assim: você lembra que você orou para o meu filho no hospital, há muitos anos, que ele estava com esse problema? Aí quando ela falou dos problemas, eu falei assim: eu lembro de uma criança que eu orei nesse sentido. Aí ela chamou ele, já era um rapaz, um adolescente, e falou assim: olha ele aqui, para a honra e glória do Senhor. Ele estava ali, curado. Então, irmãos, Deus é o Deus do impossível, mas nós precisamos acreditar, nós precisamos dar ouvido ao que Deus está falando, e não o que o mundo dita para nós, e não o que nós mesmos podemos fazer, mas olha para o que o nosso Deus pode. Ele é todo poderoso. Outra coisa, precisamos tocar em Jesus. Quando conseguimos tocar em Jesus, nós experimentamos o poder dele. Lá em Lucas 8, 45 e 47, fala de uma mulher que tocou em Jesus no meio de uma multidão. A mulher do fluxo de sangue.
12 anos padecendo daquele mal. Ela estava no meio de uma multidão, a multidão encostando em Jesus. Mas quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus falou: alguém me tocou. Estranho, todo mundo estava tocando nele, mas aquela mulher falou: se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curada. Então nessa noite, igreja, toca em Jesus com a sua fé. Toca, acredita. Ah, mas meu filho está me dando muito trabalho, é uma luta, é uma dificuldade com ele. Toca em Jesus, dobra seu joelho, ora, clama, seja guerreira, seja guerreiro. Ah, é meu esposo que não converte, é meu esposo que não muda, às vezes até esposo que está na igreja, mas não mudou. Creia, ora, confia, toca em Jesus com a sua oração, com a sua fé, e você vai ver a resposta. Ah, é minha mulher que não me dá descanso, é uma falazada na minha cabeça, e eu não aguento mais ela, e não sei o que. Ora a Jesus, Jesus muda a esposa também, faz a mulher sábia. Deus é poderoso, Ele fez a família para viver abundantemente nessa terra. Ele fez eu e você, Ele me conhece, Ele conhece cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Ele sabe das minhas limitações, das suas limitações. Ele sabe que nós somos fracos, mas no Senhor nós somos fortes. No Senhor nós somos mais que vencedores. Não olhe a circunstância, não olhe a dificuldade. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a nossa vitória, irmãos, já está todinha pronta. É somente a gente trazer ela à existência pela fé. Mas muitas vezes nós oramos e nós mesmos desfazemos a nossa oração. Acabou de orar e fica desesperado. Ai, meu Deus do céu, vem cá fulano, eu estou passando isso. Aí vem cá e conta para um e conta para outro, e corre para lá e corre para cá, e fica naquele desespero. Você não orou? Você não apresentou para quem pode? Então descansa, Ele vai fazer. Ele muda a nossa vida, Ele nos transforma, Ele nos desperta, Ele nos levanta, Ele nos cura. É Ele que faz todas as coisas. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, para a glória dEle. Amém, igreja? E lá em Romanos 4,17, fala que precisamos chamar a existência aquilo que existe. Deus chamou a existência. Deus chamou a existência. Vamos ver lá? Romanos 4,17. Diz assim, ó: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra toda a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Abraão já estava velho, mais de 90 anos, e Deus prometeu para ele que ele seria pai de uma grande nação. Deus trouxe a existência ali na palavra. Nós precisamos trazer a existência. Nós precisamos. A irmã Fatinha, a Gabi, quase todo mundo da igreja conhece, né? Ela nasceu com aquela fístula no céu da boca, e ela fez uma cirurgia com 2 aninhos de idade. E ficou, aí o médico falou que ela não podia chorar, que senão abria tudo de novo. E não tem como segurar uma criança de 2 anos sem chorar. E ela chorou e abriu tudo de novo. E aí a Fatinha falou assim: olha, vai precisar fazer outra cirurgia. Aí eu falei assim: Fatinha, em nome de Jesus, não vai fazer outra cirurgia. Olha, mesmo que seus olhos estejam vendo a boca da sua filha com o céu da boca aberto, você fala: o céu da boca da minha filha está perfeito. Mesmo lá no leito, na hora de colocar ela para ser operada, você traz a existência que o céu da boca da sua filha está perfeito. E para a honra e glória do Senhor, o céu da boca da filha dela ficou perfeito. Não precisou passar por cirurgia nenhuma. Amém, irmãos? Isso é fé, isso é atitude. Muitas vezes nós falamos que temos fé, mas não temos atitude. Nós precisamos ter atitude, ser ousado, ser corajoso, proclamar a vitória e ouvir a voz do Senhor e tocar em Jesus com a nossa oração. Precisamos ter fé. Já falamos de fé, né? Bastante. A adversidade, as provações são pontes para um relacionamento mais profundo com o Senhor. Nós passamos luta sim, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições.
Vem lutas, vem adversidades, mas tem um porém, nós somos mais que vencedores, nós já estamos com a vitória na mão, a luta vai passar, ela não foi feita para ficar na nossa vida. Deus, Ele traz a vitória para nós, é somente a gente confiar nele, e nós viveremos pela fé. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Então Deus, Ele nos dá uma revelação dos últimos dias, que nós vamos encontrar com o Senhor na glória, que nós vamos, se formos chamados pela morte, nós vamos passar dessa vida para outra vida com Jesus. Se nós formos arrebatados, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Isso é fé. É mediante a fé. Não tem como nós vivemos uma vida espiritual sem fé. É doideira. É loucura para aqueles que perecem. Mas é poder de Deus para a igreja que crê. Amém? Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, a nossa fé, ela é apurada, ela é trabalhada. Deus vai permitindo situações para a gente usar a fé. Você vê uma situação impossível e você fala: eu creio que Deus pode fazer a vitória, Deus pode mudar o quadro, Deus pode transformar. Hoje de manhã eu contei que na minha família estava passando uma situação complicada, e aos nossos olhos era impossível de resolver, dos meus familiares. E aí o pessoal falou assim: gente, não tem jeito, realmente eu concordo, o negócio tem que ser desse jeito. E aí Deus falou assim no meu coração: mas isso não está na minha palavra. A minha palavra não permite isso. Aí eu falei assim: é mesmo. Aí eu peguei e falei assim, chamei meus irmãos, minha mãe, meu pai, que são evangélicos, e falei assim: olha, nós vamos guerrear, nós vamos orar, porque isso não é de Deus. Deus não tem isso para nós, e em nome de Jesus, Deus vai dar a vitória. E eu comecei a levantar de madrugada e entrei em guerra mesmo contra o inimigo em nome de Jesus, e fui orando e fui decretando a vitória, e para a honra e glória do Senhor, Deus deu vitória. Irmãos, nós não podemos abrir mão daquilo que Jesus já conquistou para nós. Nós não podemos abrir mão da nossa família, nós não podemos abrir mão do nosso filho, do nosso marido, das nossas esposas. Não podemos abrir mão. Não abra mão do seu vizinho. Não abra mão daquele que você conhece, que está em luta. Eu fui no hospital uma vez fazer visita, e tinha um jovem lá que estava com uma bactéria, e a bactéria era mortal mesmo. O médico disse que não tinha jeito. E aí quando eu cheguei naquele quarto, ele estava todo manchado de preto, todinho. E eu fiquei assim, olhando assustada, e falei assim: nossa, eu nunca vi um quadro desse. Aí eu falei assim para ele: olha, eu creio que você não vai morrer, em nome de Jesus. Você é jovem, Jesus tem plano com a sua vida, você ainda não conhece Jesus, Deus vai te dar uma oportunidade de você conhecer o Senhor. E orei com aquele jovem, dei uma Bíblia, que era até do Davi, para ele. Aí eu falei assim: Jesus, toma conta, não deixa o Davi ficar bravo, depois eu dou a minha para ele. E dei a Bíblia do Davi para ele, que eu estava com a Bíblia do Davi nesse dia. E eu não sabia, porque ele ia ser transferido no outro dia para Belo Horizonte, ou São Paulo, não sei, acho que São Paulo. Aí eu orei com ele, ele chorou tanto, aceitou Jesus, e para a honra e glória do Senhor, esse moço, eu fui acompanhando notícias dele, né? Ele amputou as 2 pernas, e aí depois, mas ele não morreu. Aí nunca mais eu vi esse moço. Aí quando foi hoje, ele passou ali e falou assim: mamãe, é o moço que você orou por ele no hospital. Eu nem lembrava. E ele estava andando sem as 2 partes debaixo da perna, mas com, não sei como é, uma prótese, né, que colocou, para a honra e glória do Senhor. Deus, Ele é tremendo.
Por isso que o encontro é tremendo. Porque Deus está no encontro. Mas Deus não é só do encontro, não. É da igreja, é da nossa vida, está dentro de nós. E nós vivemos diferentes no encontro. A gente se entrega, a gente se enche, a gente pula, a gente salta, a gente crê, a gente glorifica, depois esquece. Mas é o mesmo Deus, Ele continua o mesmo. Nós temos que continuar como no encontro, cheio de Deus, buscando intimidade com Deus, orando, disciplinando o nosso corpo, saindo da zona de conforto. É preciso que nós esforcemos para a gente ver o sobrenatural de Deus. Então, nós precisamos ter fé para disciplinar o nosso corpo, amém? Precisamos ter virtude e caráter. Vamos ver Jó, lá no livro de Jó. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 8, na parte B. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha o que nós precisamos ter na nossa vida: caráter. Nós precisamos ter virtude, nós precisamos viver uma vida diferente. O mundo precisa ver a igreja de Cristo diferente. Nós temos que ser pessoas íntegras, pessoas que o próprio Deus possa dar testemunho, ser reta, ser honesta, ser boa pagadora, não ser mentirosa, não ser caluniadora. Nós precisamos viver uma vida de verdade com o Senhor. Quantas vezes a gente se entristece de ver uma pessoa falando assim: ih, fulano, ele é crente? Meu Deus! Aí a gente fica tão triste. Por quê? Porque a pessoa não tem caráter, não tem integridade, não tem o caráter de Cristo nela. Nós precisamos deixar Jesus moldar a nossa vida. Muitos aceitam Jesus como Senhor, como Salvador, mas não aceitam o senhorio de Jesus. Não deixe Jesus dirigir seus passos, não deixe Jesus moldar o seu caráter, não deixe Jesus moldar a sua mente. Nós não estamos livres, irmãos, de errar, de falhar, mas nós precisamos nos esforçar para não falhar, para não errar, porque nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Eles estão nos observando. E nós muitas vezes estamos vivendo uma vida relaxadamente com Deus, uma vida vazia, uma vida rasa. O Senhor tem águas profundas para nós mergulharmos, tem algo profundo para nós experimentarmos, tem o melhor dessa terra para nós, mas nós estamos contentando com migalhas. Nós não queremos ser cobrado, nós não queremos envolver muito, porque vamos ter que aguentar umas coisas, superar outras. E realmente, quem se envolve na obra de Deus, tem que estar com casco de tartaruga, né? Porque vem luta, vem provação, mas vem vitória, vem a glória de Deus, vem o poder de Deus para fazer a diferença na minha e na sua vida. E é Ele que nos molda. Eu não consigo mudar eu mesma, não consigo, por mais que eu tente, mas se eu deixar, Jesus muda. Em todas as áreas, irmãos, é em todas as áreas. Não tem jeito de ficar meio com Deus e meio com o mundo. Não tem comunhão entre trevas e luz. Não tem comunhão entre Deus e o pecado. Nós precisamos nos separar cada dia mais para o Senhor. Pedir ao Senhor: Senhor, onde eu tenho falhado? Onde eu estou precisando de mudar? E o Senhor vai mudando a nossa vida, e o Senhor vai trabalhando em nós, e o Senhor vai aperfeiçoando o caráter dele em nós. Daí a pouco vai ser como Eliseu, que foi passando na rua, e a mulher falou: ali vai um santo homem de Deus. E é preciso isso, irmãos. O mundo está gemendo, o mundo está indo de mal a pior, e nós, igreja do Senhor, precisamos ser luz lá fora. Onde tem luz não tem trevas. Se a igreja desligar todas as luzes aqui, a cidade vai ficar escuro. Mas quando acende a luz, ilumina a cidade. E assim somos nós, na vida de outros que estão lá fora.
Precisa acender a luz de Cristo em nós, precisa ser colocado em evidência a presença de Jesus em nós, para o mundo olhar e ver e desejar esse Deus. E o mundo observa a gente. Às vezes você nunca teve experiência, mas você pode ter certeza que o mundo nos observa. Eu tinha uma vizinha, era um casal, né, que era meu vizinho, e eles não tinham filhos, e os dois trabalhavam, e os dois ganhavam razoavelmente bem, e Davi só lá em casa que trabalhando, e os meninos menores, né, e aí, um dia, Davi comprou, estava tendo uma promoção de carne lá no Vilela, Davi foi, comprou bastante carne, só que não coube no meu congelador, e aí eu falei assim, eu vou dar um pouco dessa carne para a vizinha. E aí eu cheguei na casa da vizinha, bati lá e dei a carne para ela. E aí voltei para minha casa. Eu falei com ela assim ainda, o meu congelador não está cabendo. Aí eu resolvi te dar, que eu fiquei com medo de ela achar que ela estava precisando, que eu estava dando, que eu estava achando que ela estava precisando, e não parecia que ela estava precisando. Aí eu falei assim com ela, o meu congelador estava cheio, e eu vim aqui e trouxe essa carne para você, porque senão vai perder, que eu já separei uma outra para eu fazer. E aí passou uns dias, passou um mês mais ou menos, ela chegou para mim e falou assim para mim, olha, eu chamei meu marido depois daquele dia que você trouxe aquela carne para mim, e falei assim com ele, olha, nós precisamos conhecer esse Jesus que a Marisa serve, porque nós trabalhamos, nós dois, não temos filhos, não pagamos aluguel, e não temos nada para comer em casa aquele dia que ela trouxe a carne para nós, tem alguma coisa errada, e Davi só que trabalha, tem 4 filhos, e eles têm carne de sobra, e ela ficou maravilhada com aquilo, e foram para Jesus, para a honra e glória do Senhor, foi buscar Jesus, uma coisa simples, e Deus permite a gente viver coisas simples, mas no dia a dia você transparecer Jesus. Eu tenho minhas fraquezas, eu tenho minhas dificuldades, mas eu luto todo dia para que Jesus a transforme, para que Jesus mude meu caráter, para que Jesus mude minha vida, eu luto todos os dias para andar direito. Nós precisamos preocupar com isso, porque senão, irmãos, nós vamos ganhar multidões e perder a nossa alma, porque o Senhor está vendo dentro de nós. Não adianta por fora a igreja ver a gente bênção, o povo dizer que a gente é bênção, mas se realmente dentro de nós a gente não é uma bênção, então nós precisamos deixar Jesus formar o caráter dele em nós. Precisamos amar o próximo. O amor não causa danos na vida do próximo. Deus é amor. Romanos 13:10. Romanos 13:10. Diz assim, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor não deseja o mal para o próximo. O amor não denigra a imagem do próximo. Irmãos, quando nós vemos um irmão em pecado, a Bíblia diz para nós irmos até ele e falar com ele somente, e corrigi-lo no amor, com jeito, com amor, com a palavra de Deus, e não ficar denegrindo a imagem do irmão por aí. Deus não se agrada disso. Então o amor não danifica a vida das pessoas. O amor perdoa, o amor é longânimo, o amor é tardio em irar-se. Vem alguém contra você, você não vai revidar, você vai orar porque você tem o amor de Deus no seu coração. E Deus vai advogar aquela causa. Jesus vai pelejar por você e por mim. Então ame, peça a Deus para encher o seu coração de amor, porque Ele enche. Ele nos faz amar as pessoas que nos perseguem. Ele faz. É impossível para nós, mas tudo é possível àquele que crê. Então Deus pode fazer isso. Precisamos consultar Deus. Deus é fiel para nos direcionar. Deus move céu e terra para revelar a sua vontade a nós. Primeiro livro de Samuel 23, versículo 2. Diz assim: Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Amém? Davi, ele consultava o Senhor para ele ir à guerra. Irmão, se você está com uma situação na sua vida, uma causa impossível, consulta o Senhor o que é para você fazer. Consulta o Senhor qual a direção que você precisa tomar. E espere o Senhor falar. Porque às vezes a gente consulta, mas não espera o Senhor responder. Tem coisas que já está na Bíblia, você já sabe a resposta de Deus.
Uma vez, meu irmão foi fazer sociedade com o ímpio, e aí ele falou assim para mim: Marisa, me ajuda em oração para ver se é de Deus. Aí eu falei assim com ele: olha, essa causa não precisa ver se é de Deus, porque a Bíblia diz para não fazer sociedade com ímpio, então não é de Deus. Aí ele falou assim: não, mas não é bem assim não, a gente tem que orar porque Deus pode dar direção. Eu falei assim: mas ele já deu direção na palavra, sociedade com ímpio não vem de Deus, você vai passar luta. E aí ele pegou e foi, orou com a esposa e tudo. Aí passou uns dias, eu falei assim: e aí, o que deu? Ele falou assim: eu vou fazer a sociedade. Eu falei assim: mas você vai contra a palavra? Ele disse assim: não, Deus já me direcionou em tudo. Eu falei assim: mas Deus não vai contra a palavra dele. E aí ele fez a sociedade. Irmãos, pensa numa luta, mas uma luta muito grande. Ele perdeu R$9.000 nessa sociedade, perdeu a ponta de 2 dedos, porque era serraria. E Deus tratou demais com ele naquele negócio. E aí ele chegou para mim e falou assim: realmente a gente tem que seguir a palavra de Deus. E eu não segui, eu não ouvi a palavra de Deus, vou ter que desfazer a sociedade. Desfez a sociedade, só que perdeu R$9.000. Então tem coisas que nós não precisamos nem esperar a resposta de Deus, porque já está na Bíblia a resposta. Mas tem coisas que Deus vai te responder, tem coisas que Deus vai te direcionar, e a direção de Deus para nossas vidas é a melhor. Amém? Precisamos de amigos para nos encorajar nos momentos difíceis. É bom a gente ter aqueles amigos que nos dá ânimo, que fala assim: vai, eu te ajudo, vai, olha, você está certo, vai dar tudo certo. É bom a gente ter amigos de Deus, amigos que realmente têm temor de Deus e nos aconselham, nos orientam. Igual o discipulador é um amigo que nos ajuda. O discipulador é um amigo que vai estar orando por mim e por você. É um amigo, uma amiga que vai estar cuidando da gente em oração. E lá em 1 Samuel, não, deixa eu ver aqui onde que é. 1 Samuel mesmo, 23, 16 e 17, diz assim, ó: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Olha que interessante, Davi é um homem segundo o coração de Deus, e teve um amigo para encorajar ele, para fazer ele confiar no Senhor de novo. Olha aqui, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Às vezes, irmãos, a gente está passando tanta adversidade, tanta luta, que nós precisamos de uma palavra para nos encorajar. Nós precisamos de uma palavra para nos animar, para nos colocar de pé de novo, para fazer a gente ter o ânimo de buscar Deus de novo. Então, nessa noite, encoraje o seu irmão, encoraje a sua irmã, com palavras de ânimo, com palavras de não temas, porque maior é o que está com você. Deus é fiel e é longânimo, Ele vai te dar a vitória. Amém? Precisamos perseverar em oração e sermos gratos, para que sejamos capazes de dar graça a Deus em todo o tempo. Nós precisamos dar graça a Deus, seja na dificuldade, seja na luta, seja na enfermidade. Nós temos que dar graças a Deus, porque vai passar. Nós não fomos feitos para ser derrotados, mas nós fomos feitos para sermos mais que vencedores. Então tudo que vier na minha e na sua vida vai passar, e a vitória é certa para aqueles que temem o Senhor. Amém? Nós precisamos ver Deus em cada detalhe da nossa vida. O Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, coisas pequenas e coisas grandes também. Às vezes a gente fica achando assim que Deus não está nos vendo. Na hora de uma dificuldade, na hora de um problema: Senhor, como pode? O Senhor não está vendo. Olha a luta que eu estou passando. Senhor, eu estou chorando, eu estou gemendo e nada acontece. Espere no Senhor, porque você vai se alegrar. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus tem alegria para nós. Ele vai te alegrar. Ele vai te sustentar. Em meio à adversidade, você vai ter uma alegria na sua alma. Irmãos, isso é real. Isso não é uma história. Isso não é uma palavra jogada ao vento, não. Eu passei uma luta uma vez. Chorei um ano inteirinho. Chorei muito. Foi um ano muito difícil na minha vida. E eu não partilhava com ninguém.
porque era uma luta muito grande, e se eu partilhasse, eu poderia estar atrapalhando a outra pessoa. Então eu fiquei só orando. E teve um dia, 2 horas da manhã, eu fui para a sala e comecei a chorar nos pés do Senhor, e comecei a falar com o Senhor: Senhor, eu não importo se eu vou ter que viver assim, mas eu sei que o Senhor não tem isso para mim viver, eu sei que o Senhor tem coisa melhor para mim, mas eu peço, Senhor, que me dê graça nesse tempo de dificuldade, me dê graça, me dê força, me sustenta. E eu comecei a citar o Salmo 46, que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu falei assim: Deus, eu estou precisando desse socorro, eu estou precisando dessa graça. E, irmãos, para a glória de Deus, eu vi a parede da minha sala sumir, e um joelho dobrado que chegou perto de mim, e minhas lágrimas começaram a descer em cima daquele joelho. E aí eu ouvi o Senhor falando assim comigo: filha, não temas, porque eu te esforço, eu te ajudo com a minha destra fiel, não temas, crê somente. Irmãos, foi coisa tão tremenda, que eu levantei daquele joelho chorando de alegria por ter o Senhor se apresentado a mim. E eu falei: Jesus, como o Senhor é maravilhoso, como é real a tua palavra. E eu passei luta ainda, mas eu vi a luta totalmente diferente, porque o Senhor me deu uma experiência no meio daquela luta. A luta para você ter experiência com Deus, é para você ser fortalecido, é para você crescer espiritualmente, é para você, na hora que vier a adversidade do outro, você ter ousadia para dizer: não temas, Deus é fiel, Ele vai mudar o quadro da sua vida. E nessa noite, irmãos, eu tenho certeza, em nome de Jesus, que Deus vai mudar o quadro da sua vida, se você crer, se você tomar posse, usar a sua fé, porque Ele nos colocou por cabeça e não por cauda. Ele tem bênçãos sem medidas para nós. E no tempo da adversidade, Ele passará com você, Ele passará, a mão forte dEle vai te sustentar, como tem me sustentado até aqui. Nós precisamos confiar nas mãos do Senhor, no poder do Senhor. Precisamos praticar a disciplina da oração, para a gente experimentar o sobrenatural de Deus. Daniel 6:10. Estou terminando, tá, irmãos? Daniel 6:10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel não esperou a adversidade vir para orar, não, irmãos. Daniel já era acostumado a orar 3 vezes no dia. E naquela época, naquele tempo, Jesus ainda não tinha vindo. Eles precisavam voltar-se para Jerusalém para orar a Deus, para clamar e para adorar a Deus. E hoje, nós temos liberdade de orar a qualquer tempo, a qualquer hora, onde nós estivermos. Porque o véu foi rasgado. Jesus, quando morreu na cruz, Ele rasgou um véu de alto a baixo e nos deu livre acesso ao Pai. E Ele ressuscitou e Ele peleja por nós. E muitas vezes nós ainda estamos com véu no nosso coração. Muitas vezes nós ainda estamos com véu nos nossos olhos, na nossa boca, nos nossos joelhos. E não fazemos como Daniel, que clamava, em qualquer tempo ele clamava. E olha que tremendo, os sátrapas e os presidentes queriam acusar Daniel, mas olha só, no versículo 4, então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel. Não acharam erro e nem culpa alguma nele, porque ele era fiel, e não se achava nenhum dano nele. Eles não conseguiram acusar Daniel, porque Daniel tinha uma vida de integridade com Deus.
Então nós podemos ver que é possível nós vivermos num mundo corrompido sem nos corromper, por causa da presença de Jesus em nós, por causa do poder de Deus em nós. Então confia no Senhor, ore, clame, busque, acredite. Deus vai mudar a nossa história. Deus está procurando uma geração que se levanta. Deus está procurando uma geração que tem disciplina de oração. Deus está procurando uma geração que se desprenda da sua zona de conforto para poder fazer a obra de Deus. Deus está procurando adoradores. E nós precisamos ser essa geração, irmãos, para que não levante outra. Então vamos ser essa geração de adoradores. Vamos ser essa geração que se levanta. Vamos ser essa geração que se posiciona para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor e para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. No versículo 26 de Daniel 6 diz assim, o rei disse: fiz um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. É isso que o mundo precisa ver em mim e em você. Um Deus tremendo, um Deus de poder, um Deus que move, um Deus que transforma vidas, para que eles testifiquem como o rei testificou de Daniel. Fez esse decreto, que o Deus de Daniel era tremendo. Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Deus quer que o mundo veja ele em nós. Deus quer que nós tenhamos uma vida de intimidade com ele. Não perca a esperança. Mesmo que esteja difícil a situação que você está atravessando, ou mesmo você que já tem uma vida de comunhão com o Senhor, mesmo você que já tem buscado o Senhor, continue buscando mais, porque Ele tem muito mais para nos dar. Continue perseverando, busque o caráter de Cristo, busque atitudes de fé, para que toquemos no Senhor diferente, para que a glória do Senhor se manifeste nas nossas vidas. Amém?